Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se sentar. Fui bem enfático no meu bom dia, porque no culto das 8 eu comecei com boa noite. Acho que foi uma mistura de sono com nervosismo, mas agora está tudo certo. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 28 anos, sou casado com Georgia. E eu sou pastor de adolescentes aqui da nossa igreja, da Rede Livres. E, mais uma vez, é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença daqueles que são os nossos convidados. Eu espero que, mesmo com as nossas limitações enquanto igreja, nossas falhas, todos nós temos, você possa encontrar aqui um lugar para você chamar de família. Assim como Paulo encontrou em Timóteo, que são nossos personagens dessa manhã, que aqui nesse lugar você possa encontrar uma família também para pertencer. Amém? Meus irmãos, nesse ano de 2022 tem sido um ano muito bom para nós enquanto igreja. Deus tem falado muito aos nossos corações. Eu não sei quantos vão se lembrar, mas a gente começou o nosso ano nos meses de fevereiro e março, falando a respeito da nossa vida de oração, do quanto era importante que nós dedicássemos a nossa vida em oração. A gente aprendeu a orar com Jesus no Sermão do Monte. Depois dos meses de abril e maio, a gente falou a respeito de como nós podemos usar a nossa influência de forma a abençoar outras vidas. E chegamos agora em junho e julho, nesses 2 meses, e Deus tem falado aos nossos corações a respeito de como nós podemos evangelizar o mundo através de um discipulado cristocêntrico, um discipulado voltado para a pessoa de Jesus. E é sobre isso que nós iremos falar essa manhã. A gente vai usar a vida de Paulo e de Timóteo para aprender um pouco mais a respeito de quais são os custos envolvidos na vida daqueles que querem ser e querem fazer verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. Esse será o nosso texto dessa manhã, e enquanto você abre, eu quero dizer que existe um aspecto muito importante quando nós estamos falando a respeito de fazer discípulos, quando nós estamos falando a respeito de evangelizar através do discipulado. Na grande comissão que Jesus nos deu lá em Mateus 28, ele diz: ide pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho dito. E, meus irmãos, quando a gente vê essas ordenanças de Jesus, podemos perceber que não é algo fácil de se fazer. Você guardar tudo que Jesus tem ensinado, evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura, não é uma tarefa fácil. Essa é uma missão difícil que Jesus nos deixou, e é algo que nos custa. Não é algo fácil, é algo trabalhoso. Discipulado é um relacionamento, e isso exige esforço da nossa parte. E aqui na carta de Paulo a Timóteo, nós iremos ver Paulo aconselhando Timóteo a respeito desses custos, a respeito dessa dificuldade que há em seguir a Cristo. E nós precisamos pensar nisso. Na semana passada, o pastor Leno esteve aqui, e o pastor Felipe também, falando a respeito um pouco das cartas de Paulo a Timóteo. Essa é uma carta que é considerada uma carta pastoral, é chamada uma carta pastoral. E um tempo onde Paulo estava preso, Timóteo era um jovem, fraco, franzino, e passando por muitas dificuldades. A igreja estava sendo perseguida. Eles estavam tendo ali no meio deles muitos falsos ensinos, falsos mestres ensinando coisas que não eram a verdade do evangelho. Era um tempo de lutas e dificuldade. E Paulo estava falando a Timóteo: olha, tem algumas coisas que você vai precisar enfrentar no ministério, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitos testemunhos confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra ela é como uma semente, e eu quero pedir que o Senhor encontre nessa manhã corações que sejam solos férteis a receber a semente do Evangelho. Pai, que a tua palavra caia em nosso coração, que ela germine e frutifique. Essa é a nossa oração como igreja, como corpo de Cristo, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Bom, meus irmãos, Paulo, através dessa carta, vai dar alguns conselhos a esse jovem Timóteo. Eu quero falar a respeito de 3 conselhos que Paulo dá para Timóteo, que nós podemos identificar aqui no texto. E o primeiro conselho de Paulo para Timóteo é: seja forte. Seja forte, meu filho, seja forte. O texto começa assim. E como eu falei, eram tempos difíceis, eram tempos de luta, tempos de perseguição. E Paulo sabia que Timóteo, esse jovem, ele precisaria de força para enfrentar essas dificuldades. E claro que quando a gente está falando de seja forte, não estou falando de... Paulo não está falando para Timóteo, vá na academia ou algo do tipo. É uma força espiritual, uma força que vem de Jesus, e a gente entende isso quando o texto continua a dizer: seja forte na graça que há em Jesus Cristo. Nós precisamos nos fortificar na graça salvadora que há em Jesus Cristo, porque a graça, ela não apenas nos salva, mas ela também nos fortifica a viver a vida que Jesus tem para nós. E nós só conseguimos fazer isso, nós só conseguimos essa força através do próprio Cristo. O próprio Jesus vai dizer lá em João capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nada nós podemos fazer. Mesmo Paulo sendo um grande apóstolo, tendo já implantado várias igrejas, um pregador, um grande conhecedor da palavra de Deus, uma pessoa que teve uma experiência real, espiritual, muito profunda e forte com Deus, ainda assim ele sabia que ele por si mesmo não poderia fortificar Timóteo. Nele não havia força para isso. A força que Timóteo precisava se encontrava na graça salvadora de Jesus Cristo. E o primeiro conselho para nós que queremos fazer e sermos bons discípulos de Cristo é que nós precisamos nos fortalecer. Fortalecer na graça que é em Jesus Cristo, nos fortalecer em Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer num comentário dele sobre esse capítulo que não há vida cristã sem poder sobrenatural, e nós precisamos disso. E esse é o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo e dá a nós também essa manhã, amém? O segundo conselho que Paulo dá a Timóteo é testemunhe. O texto vai dizer lá no versículo 2: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança, que possam transmiti-las a outras. É interessante pensar, meus irmãos, porque num tempo de perseguição, num tempo de lutas, muitas vezes nós temos a tendência de querer nos guardar e de querer nos preservar do que está acontecendo, nos proteger. E queremos também proteger o Evangelho das doutrinas erradas, proteger o Evangelho dos costumes e da cultura errada que o mundo tem vivido. Mas, meus irmãos, não existe melhor maneira de preservar, de proteger o Evangelho do que compartilhá-lo. Porque ao compartilharmos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, nós estamos provando dele na nossa própria vida, e isso é o que faz a diferença na vida das pessoas. Paulo está dizendo a Timóteo: olha, você ouviu de mim aquilo que te ensinei a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo Jesus.
E agora eu peço que você encontre homens confiáveis, pessoas de valor, que você compartilhe e testemunhe com elas, porque nesse tempo de luta o que nós como igreja devemos fazer é continuar a espalhar o evangelho e não aguardá-lo. É assim que nós combatemos heresias, é assim que nós combatemos os maus costumes, é compartilhando o evangelho de Cristo, testemunhando o evangelho de Cristo através das nossas vidas. E esse é o segundo conselho que Paulo dá a Timóteo: seja forte e testemunhe a respeito do evangelho. Amém? E o terceiro conselho que Paulo dá, e nesse é onde eu quero me delongar um pouco mais, é: participe dos sofrimentos. O versículo 3 diz para nós: suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Acho que Timóteo já estava vivenciando isso com as dificuldades que o próprio Paulo estava enfrentando. Paulo estava preso, estava nos seus dias finais, sabendo que a morte o aguardava. E aqui nós precisamos entender, meus irmãos, que a vida cristã, por melhor que seja, ela não é um parque de diversão. A vida cristã, ela se parece muito mais com um campo de batalha do que com um parque de diversão. E Paulo estava alertando Timóteo, esse jovem que talvez tinha grandes expectativas a respeito da sua própria vida. Ele estava falando: Timóteo, você precisa participar comigo dos sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. E quando nós chegamos nesse terceiro conselho de Paulo a Timóteo, é onde a gente começa a entender quais são os custos que o discipulado implica, quais são os custos que o discipulado vai exigir de nós quando queremos ser bons discípulos e fazer bons discípulos também. E Paulo, para explicar para Timóteo o que significava suportar os sofrimentos, participar dos sofrimentos, ele então usa 3 figuras. E eu quero falar rapidamente sobre essas 3 figuras. A primeira é a figura do soldado. O texto diz: suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo, ele conhecia muito bem como funcionava o sistema militar romano. Afinal, ele estava preso por esses soldados, já tinha sido preso outras vezes. Ele sabia como funcionava o sistema romano e ele estava falando: olha, Timóteo, nós estamos num campo de batalha e eu preciso que você seja um bom soldado. Não basta ser um soldado normal. Você precisa ser um bom soldado. Eu não sei quantos militares nós temos aqui essa manhã, mas eu imagino que você lá, que um chefe de batalhão, eu não sei se é assim que fala, não servi, mas me desculpem, mas vocês vão entender. Eu imagino que um chefe de batalhão, ele não quer um soldado comum, ele quer um bom soldado. E para sermos bons soldados de Cristo Jesus, a gente precisa prestar atenção em 2 coisas. Um bom soldado, ele tem atenção. E um bom soldado, ele não busca a satisfação própria. O texto diz, no versículo 4, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil. Algumas versões vão dizer assuntos dessa vida. Pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Muitas vezes esse texto ele foi usado para falar que, como é uma carta pastoral, muitas vezes esse texto foi interpretado de modo que Paulo estava falando apenas a ministros religiosos, hoje que toda pessoa, para ser um bom soldado de Cristo, precisava parar tudo o que estivesse fazendo e vir servir apenas na igreja. Mas é interessante nós percebemos que a Bíblia ela não faz uma distinção entre a vida espiritual e a vida secular. Quando entregamos nossa vida para Jesus, entregamos tudo, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. E o que nós podemos perceber é que, infelizmente, muitas vezes, nós estamos sendo distraídos pelas coisas desse mundo. Estamos sendo distraídos pela nossa rotina, distraídos pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, enquanto o que a Bíblia nos diz é que para sermos bons soldados de Cristo e participarmos do sofrimento que nos é proposto, nós precisamos estar com a nossa atenção toda voltada a Jesus. O bom soldado, ele não está fascinado por esse mundo. O bom soldado está com seus olhos voltados a Jesus. Ele não se deixa ficar enrolado com as questões dessa vida, ele não se prende a questões materiais dessa vida, mas ele tem os seus olhos voltados a agradar aquele que o chamou.
E nós precisamos pagar o preço de voltar as nossas atenções para o sofrimento de Cristo, voltar as nossas atenções para Jesus Cristo e entender que nesse campo de batalha, o que importa não é fazer a nossa vontade, e sim a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai. Jesus entendia isso em João 6, versículo 38, ele fala às pessoas que estavam ouvindo: eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não fazer a minha própria vontade. Aqueles que querem então ser e fazer bons discípulos precisam voltar a sua atenção para Cristo e entender que não há satisfação própria a não ser em Cristo Jesus. Amém? O segundo exemplo que Paulo vai usar aqui é o exemplo de um atleta. O texto diz: o atleta ele não conquista o prêmio se não seguir as regras, lá no versículo 5. E meus irmãos, com o atleta nós podemos perceber que sermos bons discípulos e fazermos bons discípulos vai exigir de nós perseverança e energia. Na semana passada eu conheci um casal de jogadores de vôlei profissional e eles estavam compartilhando com a gente um pouco do quanto é desgastante a rotina de um atleta profissional. São sessões, várias sessões de treino por dia, precisa ter um cuidado com a alimentação, com o sono, e o corpo cansa, as competições, a viagem de um lado para o outro, tem que correr atrás de patrocínio, de sustento. Não é uma vida fácil. Você precisa, para ser um atleta profissional, você precisa de muita perseverança, muita dedicação, gastar as suas energias. E eu vejo que quando Paulo fala que para você ganhar um prêmio, você precisa seguir as regras que estão propostas, ele está falando não simplesmente da regra do jogo em si, mas das regras que o dia a dia de um atleta impõe para nós. E nós precisamos entender, meus irmãos, que fazer discípulos exige de nós perseverança e energia. Muitas vezes nós vamos encontrar na nossa caminhada corações duros, corações fechados, mas nós precisamos perseverar na mensagem do Evangelho para que essas pessoas sejam alcançadas. Muitas vezes teremos que sair tarde da noite para atender alguém que está precisando de uma palavra de consolo, de conforto. Muitas vezes teremos que acordar cedo para pagar o preço em oração por vidas que precisam ser alcançadas. Mas para sermos e participarmos do sofrimento de Cristo, exige que nós não só apenas foquemos a nossa atenção e possamos querer não buscar a satisfação própria, mas também precisa que nós tenhamos energia e perseverança naquilo que o Senhor Deus tem proposto para nós. Amém? E a terceira figura que Paulo usa é a figura de um lavrador. O lavrador, o texto diz, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. É interessante a gente pensar que Paulo sai da figura de um atleta que, embora se esforce muito, ele geralmente, quando ganha o prêmio, ele ganha isso debaixo de holofotes. E ele vai agora falar sobre o lavrador, o fazendeiro. Eu não sei aqui quantos trabalham na área do campo, eu não sei quem é o fazendeiro do ano. Eu sei quem é o atleta do ano, quem é o melhor jogador do ano, mas o fazendeiro do ano eu nunca ouvi falar. E Paulo sai da imagem de alguém que é muito reconhecido pelo seu esforço, pela sua dedicação, e agora ele fala do lavrador que tem muito esforço, tem muita dedicação e muitas vezes não tem o reconhecimento. E para sermos bons discípulos de Cristo, além de termos a nossa atenção, de abrir mão de satisfação própria, além de perseverar, de gastar nossas energias, nós precisamos também de entender que precisamos dedicar o nosso tempo e tomar a iniciativa para que as coisas aconteçam. Se o fazendeiro ficar esperando cair do céu a semente, ela não vai cair, não vai germinar, não vai colher. Se o fazendeiro não dedicar do seu tempo em cuidar da lavoura, em acompanhar o crescimento das plantas, ele também não vai colher. E nem só isso, o fazendeiro ele entende que no processo que ele está passando, tem algumas coisas que não estão sob o controle da vida dele. Ele não tem controle sobre o clima, ele não tem controle sobre o solo, embora a gente possa prever, hoje em dia a gente pode prever muitas dessas coisas. Ainda assim, o fazendeiro, um bom lavrador, ele entende que existem coisas que precisa estar fora do controle dele para estar no controle de Deus.
E isso requer de nós um esforço, e isso tem um custo para as nossas vidas. Porque nem sempre a gente vai ver o progresso imediato, nem sempre a gente vai ver as coisas frutificarem no tempo que nós queremos, nem sempre as coisas vão acontecer da forma e do jeito que nós queremos. Mas nós precisamos confiar que a semente do Evangelho, a boa semente do Evangelho, ela vai dar frutos. A parábola do semeador, o problema não era a semente, eram os solos. E nós podemos entender que a semente do Evangelho sempre dará frutos. A Bíblia diz lá em Isaías 55, o profeta vai dizer que a palavra de Deus não volta vazia. Mas para que ela não volte vazia, é necessário que nós dediquemos nosso tempo e que a semente seja lançada, que haja iniciativa da nossa parte. Amém? Por último, Paulo, ele incita Timóteo a se lembrar da principal coisa. Versículo 7 diz: pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. E lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Meus irmãos, quando a gente ouve tudo isso, ouve que existe um preço a ser pago, existe um custo em seguir a Jesus, existe um custo em fazer novos, bons discípulos de Jesus. Tem uma coisa que nós precisamos entender, que, como eu falei lá no começo, a gente precisa ser forte. E quando eu olho para tudo isso que precisa ser feito, eu falo, eu não consigo, eu sou fraco mesmo. Mas a força e o poder que há na ressurreição de Cristo, essas são as boas novas que nós anunciamos. É isso que faz com que tudo isso seja possível. Só é possível com Jesus, e só é possível porque Ele pagou um preço que nenhum discípulo estava disposto a pagar. Ele pagou um preço por nós de que ninguém poderia pagar, ninguém estava disposto. E Ele foi fiel até a morte de cruz. E é isso que faz a diferença para nós nesse texto. Porque se os discípulos de Jesus não tivessem visto o sofrimento que Ele passou por nossa causa, talvez eles não tivessem feito outros discípulos. Se nós não acreditamos na mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou por nós, talvez nós não tenhamos forças em nós mesmos para proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. E Jesus mesmo alertou aos seus discípulos que não seria fácil. Ele fala lá em Mateus no capítulo 16 que aqueles que querem segui-lo precisam abrir mão de si mesmo, precisam tomarem a sua cruz para segui-lo. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil, é preciso que haja participação nos sofrimentos de Cristo, para que a gente faça bons discípulos, e para que a gente seja bons discípulos. Mas, agora vem a parte boa. Realmente, o Evangelho não é um parque de diversões, mas existe uma recompensa para aqueles que estão dispostos a pagarem esse preço. É interessante perceber que os três personagens que Paulo usa, eles têm algo em comum, tanto o soldado, quanto o atleta, quanto o fazendeiro. No final da história, aqueles que forem bons soldados, aqueles que forem bons atletas, aqueles que forem bons lavradores, todos eles conseguem o grande objetivo. O soldado vence sua batalha, o atleta vence sua competição, e o fazendeiro colhe e celebra daquele primeiro fruto que há nele. Meus irmãos, existem coisas boas, existe uma recompensa eterna para aqueles que decidem viver uma vida e pagar o preço por outras almas. Lá em 3 João, o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer algo muito interessante para nós. Olha só, ele está escrevendo essa carta, ele diz: eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Se alguém perguntar para você hoje, qual é a sua maior alegria? Qual seria a sua resposta? Talvez de primeira você pensaria em algum bem material, ou na sua família, ou no seu emprego, ou em alguma conquista que você conseguiu, que você queria tanto. Essa é a minha maior alegria. Ou talvez, quando você ouve uma palavra como essa, tão desafiadora, você fala: alegria? É possível ter alegria ao servir a Cristo, ao passar por todos esses sofrimentos? Mas aqui o apóstolo João,
após viver uma vida difícil, após ter sido exilado, ele foi preso, passou por dificuldades como discípulo de Cristo. Ele fala que não existe para ele maior alegria do que saber que os meus filhos, os discípulos dele, têm seguido a verdade de Cristo. Olha só, isso é tão poderoso, meus irmãos, porque se Paulo estava sofrendo um tempo de perseguição, tempos difíceis, eu acredito que nós como igreja, embora aqui no Brasil temos muita liberdade, nós também vivemos tempos difíceis, onde falsos mestres têm se levantado para ensinar inverdades a respeito da Bíblia, onde a nossa cultura tem sido depravada e deturpada, onde os princípios bíblicos que nós aprendemos têm sido feito chacota disso. Não são tempos fáceis para nós, mas há uma recompensa eterna para nós que começa agora. E essa recompensa é nós olharmos para o lado e saber que existem pessoas que têm pago esse preço, olhar para o lado e saber que existem pessoas que estão vivendo a verdade do Evangelho. Isso é glorioso, isso é poderoso. A partir do versículo 13 desse capítulo 2, eu quero te encorajar a essa semana você meditar e refletir nesse texto. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar dele todo, acho que daria uma nova pregação a partir do versículo 13, mas Paulo começa a dar alguns conselhos para esse jovem Timóteo, para ele fugir das paixões da juventude, para ele ter cuidado com o que falar. Mas eu quero que nessa manhã a gente pare para pensar um pouquinho em todos esses ensinamentos que Paulo estava dando a Timóteo e que nós estamos como igreja aprendendo sobre isso. Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Será que eu e você estamos vivendo aquilo que Deus tem nos proposto? Será que nós estamos entendendo no nosso dia a dia que existe um preço, existe um custo de seguir a Jesus, existe um custo em fazermos discípulos de Cristo? Será que temos sido bons soldados de Cristo, nos livrando das distrações desse mundo? E, meus irmãos, uma coisa muito importante que nós precisamos entender que muitas vezes a própria igreja, o próprio ministério tem sido uma distração na sua vida. E isso é muito sério. Porque nós podemos facilmente nos acostumar e começar a sonhar coisas para nós mesmos aqui dentro, tirando a nossa atenção daquilo que Deus tem para nós. Ah, mas está bom aqui, tá? Eu gosto do que eu faço. Mas é o que Deus tem te chamado para fazer. Será que nós estamos dispostos a perseverar, a gastar nossas energias, a acordar mais cedo, a dormir mais tarde, a dedicar mais do nosso tempo para que outras pessoas possam viver a verdade do Evangelho? Será que nós estamos tendo a iniciativa de lançar a semente? Será que estamos tendo paciência, estamos dedicando o nosso tempo às coisas que Deus tem para nós? Sabe, meus irmãos, é por causa desse sacrifício de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que ressurgiu, que morreu, mas ressuscitou, é que hoje nós podemos fazer o que fazemos, podemos ser o que somos, e também, como Paulo aconselha Timóteo, somos compelidos a sermos testemunhas do que recebemos. Paulo dá esses conselhos a Timóteo: seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Testemunhe do Evangelho que você recebeu, porque essa é a melhor maneira de conservá-lo. E participe dos sofrimentos. Sermos discípulos de Jesus tem um custo para nós. Tem um custo para nós. Sermos bons soldados de Cristo tem um custo para nós.